Amém, glória a Deus. Que dias especiais que nós estamos vivendo no Senhor, amém? Quero te convidar, essa semana praticamente todos os dias eu tenho vindo, Nem todos os dias eu tenho conseguido chegar no momento da oração, mas até quinta-feira estava no serviço, vim direto para cá, eu estava chegando, o pessoal estava saindo. Mas eu quero te incentivar como pastor. Não deixe de vir, não venha apenas no dia do teu ministério, não venha apenas no dia da tua célula, mas tente vir o máximo que você puder. Essa semana nós teremos as células normais e na semana que vem nós estamos suspendendo todas as células, para justamente nós podermos estar nessa última semana intensa na presença do Senhor, amém? Então nós estamos mudando, essa semana seriam nossas confraternizações, nós estamos mudando, estamos antecipando um esboço de junho, porque semana que vem nós queremos ser intencionais na presença do Senhor, amém? Por tudo aquilo que Ele já fez e especialmente por tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. E o tema dessa palavra de hoje é até onde você quer ir. Até onde? Nós sabemos que o Senhor tem algo reservado para a igreja dEle. Nós sabemos que o Senhor tem algo disponível. E Ele é um cavaleiro, Ele bate a porta e pergunta se você permite que Ele entre ou não. E nessa noite eu quero fazer um apelo dos céus, para que você entenda para onde o Senhor quer nos levar como igreja. Há 25 anos o fluir do Senhor está sobre esse lugar, amém, queridos? Há 25 anos, nós temos constantemente, desde o final do ano passado para cá, de uma forma mais intensa, nós temos limpado e restaurado os altares do nosso coração, das nossas vidas. E por isso que nesses dias de ajuntamento de pessoas, de intercessão, nós vemos que o nível da água começa a subir. E por isso que a minha pergunta para você é: até onde você quer ir? Eu quero convidar você a ir lá para Ezequiel 47. Semana passada nós lemos Daniel, é o capítulo, praticamente 2 capítulos antes. Se você pegar Daniel 1, voltar 2, é exatamente Ezequiel 47, que eu quero ler nessa noite. Ezequiel 47, do 1 ao 12. E fala assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo, e corria em direção a leste, porque a fachada do templo dava para o leste, e a água vinha de baixo, do lado direito do templo, ao lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por elas, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e a água me dava nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, e agora ela dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio onde não poderia mais se atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando chegou lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. E todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimos peixes, porque essas águas chegam lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugares para estender e secar as suas redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos, os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio, versículo 12, nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessa árvore não murcharão, e elas nunca deixarão de dar fruto, mas elas produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem dos santuários, e os seus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Vamos orar?
Jesus, obrigado pela tua poderosa palavra. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um manual de conduta onde nós também podemos depositar a nossa fé e a nossa confiança. Jesus, obrigado por esses dias tão extraordinários que nós temos vivido nesses 21 dias, ó Pai. Mas nós falamos, uma semana passou, mas nós queremos mais da Tua visitação nessa nova semana que se inicia. Mais do Teu poder, mais da Tua direção. Então, Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a estar onde o Teu rio está, estar onde o Senhor nos chamou para estar. Então, por isso, abrimos o nosso coração e abrimos a nossa mente para que a Tua palavra entre como uma semente poderosa que vai frutificar e o fruto irá permanecer. É isso que nós oramos e abençoamos os nossos irmãos aqui reunidos e também as crianças que estão lá no Kids, no Team, Senhor. Fala com eles, se eles sejam batizados também pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Nesses dias nós estamos entendendo que o processo do jejum é justamente nós entendermos que é esse lugar onde a nossa natureza é quebrada. É nesse lugar que as nossas vontades são tiradas do trono e nós colocamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Amém, queridos? É nesses dias de jejum que nós vamos entendendo quem Deus é e especialmente aquilo que Ele espera de nós. E a primeira verdade, versículos 1 e 2, fala assim: o rio brota do altar. Meu querido, uma coisa que nós vemos nessa igreja e que nós vemos em todos os processos de avivamento, que nós vemos no dia de Pentecostes. Nós iremos encerrar a nossa conferência profética justamente dia 8 de junho, que é o dia de Pentecostes. E se você for olhar a palavra de Deus, a história da humanidade cristã, sempre onde houve intencionalidade, sempre que o povo de Deus se reuniu para jejuar e orar e voltar os seus corações para o Senhor, Deus responde com fogo, Deus responde com a sua presença, Deus responde com algo poderoso. E é aquilo que nesses dias nós queremos buscar. É nesse dia que nós queremos ver a revelação que vem do Senhor. Então você vê que nenhum mover do Senhor nasce por mero acaso, nenhum mover do Senhor nasce por sorte, mas sim por intencionalidade. Nós vemos que o rio de Deus de Ezequiel 47, ele nasce do trono do Senhor, ele nasce do altar, da onde Deus, onde um dia nós estaremos com o Senhor, amém? Esse lugar, né, ele prefigura os novos céus, a nova terra, onde nós iremos morar com o Senhor. E é para lá que eu quero ir, amém? É para lá que você e eu precisamos ter consciente, é esse lugar que eu quero ir. E é interessante que ele vai falando, o profeta vê um rio que nasce do altar. Não nasceu das paredes, não nasceu de uma nascente aleatória, mas ele nasce aonde? A presença do Senhor, que é o altar. Eu quero te convidar, não apenas nesses 21 dias, mas todos os dias da sua vida, a começar por esses 21 dias. Olhe para o altar do teu coração. Olhe para veja como ele está, se ele precisa ser restaurado, se ele precisa ser limpo, se ele precisa trazer de volta o zelo, a presença do Senhor, amém, queridos? Nós notamos que o altar é onde há o fogo purificador, o sacrifício, entrega e também o lugar secreto. Ontem eu estava na casa de oração e eu peguei um capítulo do livro Segredos do Lugar Secreto, que se você ama esse lugar da presença de Deus, eu quero te convidar a você pegar esse livro. Quando você vier para a casa de oração, tem um desse lá, e o Bob Sorge, ele fala muito sobre esse lugar que nós precisamos estar. E eu estava justamente ontem lendo sobre a necessidade de entender o tempo, de priorizar um tempo na presença do Senhor. E é isso que nós queremos convidar você, porque é nesse lugar onde a nossa alma é acalmada, onde os nossos pensamentos são direcionados ao grande eu sou, que nós conseguimos entender aquilo que Ele espera de nós, é que nós conseguimos ver nesse lugar, o meu coração está sendo restaurado, nesse lugar meu coração está sendo limpo, e por isso que, meu irmão, minha irmã, sempre que nós nos levantamos como igreja, sempre que você se levanta como homem e mulher
mulher de Deus, para restaurar o altar da sua vida e restaurar o altar da sua casa, haverá resistência. Mas essa é uma batalha que nós iremos batalhar, porque nossa luta não é contra carne, não é contra pessoas, mas sim contra principados e dominadores do mar. São pessoas que querem roubar a tua salvação. É essa a intenção do diabo, de roubar, matar e destruir, e principalmente tirar você desse lugar de encontro com a presença de Deus. E meu papel como pastor é te alertar, para perguntar para você, para onde você quer ir? Você quer apenas ver esse rio de longe? Ou você quer efetivamente entrar nesse lugar? Queridos, recentemente nós estudamos em 1 Reis 18, 30, e a palavra do Senhor fala assim: então Elias disse ao povo, aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar que estava em ruínas, pegou 12 pedras, dizendo que o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Meu irmão, minha irmã, antes de acontecer um avivamento naquela nação, antes de haver uma mudança de paradigmas naquela nação, o altar precisou ser restaurado, e logo em seguida o fogo da presença do Senhor veio. E é isso que eu quero te convidar. Olhe para o teu altar, que é o teu coração. Olhe para a tua família. E eu quero ser muito prático com você. Se você não tem o hábito de ler a palavra do Senhor, se você ainda não tem o hábito de meditar na presença do Senhor, comece com 10 minutos, mas comece. Seja intencional, determine um horário. Ah, pastor, não tem um horário fixo. Determina um horário. Igual se você tivesse uma consulta médica, né? Porque você se organiza. Eu vejo diversas vezes que minha agenda está complicadíssima, mas quando meus filhos têm uma consulta médica, nós nos organizamos como família para nós irmos nessas consultas, amém? Então faça algo parecido com o Senhor. Começa a separar, todo dia, 10 minutos antes de você começar a fazer tudo, você acorda 10 minutinhos mais cedo, ou se separa 10, 15 minutos na hora do teu almoço, mas seja intencional, homem e mulher de Deus, e comece a restaurar o altar, porque nós cremos que o Senhor quer nos visitar com a sua presença, amém, queridos? Porque onde há altar e onde há um sacrifício, que é as nossas vidas, como diz Romanos 12:1, que as nossas vidas sejam um sacrifício racional perante o Senhor, e é nesse lugar que a autoridade vem, é nesse lugar que o poder de Deus vem, e você começa a falar assim, esse meu tempo com Jesus é inegociável, os valores do reino são inegociáveis, o Senhor me chama hoje, e isso é inegociável, meu irmão, minha irmã. Então você começa a ver um fluxo pequeno começando. O rio de Deus, por mais que tinha todo o poder, ele poderia começar já poderoso, mas ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando que ele quer que você percorra todo um processo em Deus. Então, olhe para onde você está e intensifique. Se você já está mais fundo em Deus, intensifique ainda mais, em nome de Jesus. Intensifique o teu jejum essa semana, se você tem maturidade espiritual para isso, ou comece pela primeira vez fazer um jejum, se você ainda não começou, e é esse lugar, por mais pequeno que seja o fluxo. É a mesma coisa de você pegar um balde e deixar debaixo de uma torneira que está pingando, que você não consertou direito, e você esquece aquele balde. É só um gotejar. Mas depois de algum tempo, você vai ver que as águas começam a subir. E mesmo que seja um gotejar, se você não tirar esse balde, ele vai transbordar. Tudo começa com um pequeno gotejar, então não despreze os pequenos começos, não despreze aquilo que Deus está falando com você. Talvez seja algo simples, mas persevere em oração, persevere nesse lugar de intencionalidade. Nesse capítulo que eu estava lendo ontem, fala assim, o lugar secreto é onde vencemos as batalhas mais importantes, e esse lugar é construído minuto após minuto. Minuto após minuto, uma gota atrás de outra, até que venha o transbordar do Senhor sobre tua vida, o teu lar. E minha pergunta é, para onde você quer ir? Para onde você quer ir? De onde tem vindo a sua fonte de vida? Até hoje, de onde tem vindo o alimento que te norteia? De pessoas
ou da presença de Deus? Aonde você quer ir, meu irmão? Você vai continuar apenas em lugares onde dá pé? Ou você vai começar a declarar: Senhor, eu quero me render na Tua presença. Eu quero me render diante do grande eu sou. Eu preciso desse lugar. Eu preciso de buscar intencionalmente, porque o próximo nível, para você avançar um novo nível em Deus, você tem que aprender a se lançar, você tem que aprender a se render, você tem que aprender a entender que quem está no controle é o Senhor, amém? Que quem governa a tua vida, a tua família, os teus sonhos e os teus planos é o Senhor. E continua ali no versículo 3 a 5. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me davam pelo tornozelo. Daí você vê que ele mede mais 500, dá nos joelhos, mais 500, dá na cintura ou nos lombos, mais 500. E era um rio onde não se podia mais andar. E aí eu te pergunto, em qual dessas estações você quer ficar? Não tem nada de errado se você hoje está nessa estação de águas nos tornozelos, ou nos artelhos, nos dedinhos do pé, mas o problema é você querer permanecer nesse lugar. O problema não é onde você está, mas sim aonde você decide fazer morada. Meu irmão, minha irmã, que nesses dias você comece a falar assim: olha, Deus, eu ainda estou na superfície, eu ainda sou raso na fé, eu tenho tido poucos encontros com o Senhor, mas eu quero dar um passo a mais. Ali fala sobre um movimento, e você nota que nesse contexto não fala sobre rapidez, não fala que ele foi rapidamente a esse lugar, mas eu não sei quanto tempo ele ficou nesse rio, para andar 500 metros dentro das águas. Se você já andou com o rio, você sabe quanto mais você vai andando, quanto mais vai subindo a água, mais difícil, mais resistência você tem. E é esse lugar que nós precisamos estar. Quanto mais nós andamos em Deus, mais resistência vai haver contra a tua vida, mas maiores serão as conquistas, maiores serão os tesouros, maiores serão as preciosidades que você vai encontrar diante do grande eu sou. Então você vê que Deus não está chamando para você fazer algo esbaforido, rápido, mas Ele está falando para você entender o processo, para que você entenda: eu estou aqui, preciso ir para lá. Tornozelos, o início da fé, é um lugar onde você está totalmente seguro, muitas vezes com os tornozelos no rio e outro fora do rio, um pé no mundo e um pé na igreja. Mas conforme você vai andando, vai entrando nos joelhos, né, você já começa a perder o teu equilíbrio, a tua força natural. Você começa já a sentir o Senhor te levando, te arrastando. Se você já entrou num rio que tem uma certa violência, você vê que pode estar apenas no joelho, mas aquilo começa a arrastar, você começa a sentir algo te levando, amém? Você começa a ver algo levando você para um outro lugar mais profundo. E é até que nós possamos entrar nesse lugar de dependência total. Oséias 6 nos fala assim: venham e voltemos para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as nossas feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Nesses dias, meu irmão, minha irmã, que a tua oração seja baseada também em Oséias 6:3. Comecemos e prossigamos. Começar e prosseguir. Ser intencional. É você ver para onde o Espírito Santo está nos levando como igreja e falar assim: é esse o lugar que eu quero ir, amém? É esse o lugar, talvez eu vou ser despedaçado as minhas vontades, talvez os meus sonhos vão ser reorganizados, talvez é nesse processo que você vai ser, talvez, ferido por pessoas,
Mas é nesse lugar onde você será curado, é esse lugar onde você será alinhado, é esse lugar que você vai encontrar propósito, que é na presença do Senhor. É nesse lugar que eu e você começamos a entender: ei, Jesus, toda a obra que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai cumprir. Então eu permaneço, eu peço a tua cura, eu peço a tua direção, mas eu permaneço em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse tem que ser o nosso objetivo, meu irmão. Então, se você está raso, é sinal que você está querendo controlar as coisas. Se você está raso, é sinal que você quer estar no controle da tua vida. Então, pare de dizer que você não tem mais tempo e comece a falar assim: hoje eu não orei porque faltou prioridade. Quando você começar a falar isso para você mesmo, quando você parar de dar desculpas para Deus e para você mesmo, você vai entender: a casa de Deus é uma prioridade, estar na casa de Deus é uma prioridade, amar a presença de Deus é uma prioridade, ler a palavra de Deus é uma prioridade, porque tudo que nós damos prioridade, nós arrumamos um tempo, amém? Para tudo aquilo que nós encontramos prazer, nós arrumamos um tempo. Então eu quero te convidar, meu irmão, não negocie o altar, não negocie a presença de Deus, não negocie princípios e valores, mas busque esse lugar de constância, esse lugar de permanecer, esse lugar de entender que o Senhor está te chamando. Onde você está e para onde você quer ir? Você vê que o Senhor quer nos levar para águas profundas. O altar tem sido restaurado, mas o rio só flui onde há entrega. O altar é restaurado, mas ele só terá sua função se tiver o sacrifício. E o primeiro sacrifício que nós temos que colocar é a nossa carne. E falar assim: Jesus, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu me enganei. Por todas as vezes que eu menti. Por todas as vezes que eu não priorizei estar nesse lugar. Esse lugar que você vai colocando a tua vida nesse altar e pede para que o Espírito Santo taque fogo de purificação sobre a tua vida, sobre os teus pensamentos, sobre as tuas atitudes, sobre o teu falar, amém, queridos? É esse lugar que eu entendo aonde eu estou, que eu ainda estou raso, mas eu quero ir para águas profundas, eu quero ir para um lugar onde o Senhor é quem governa e nada e nem ninguém terá poder sobre a minha vida a não ser Jesus, amém? É esse lugar que eu começo a declarar: o Senhor ocupa um lugar de honra na minha vida e nada nem ninguém vai roubar esse lugar do meu coração, nada nem ninguém vai roubar o lugar da tua família na presença do Senhor, nada nem ninguém vai roubar os sonhos e os planos que Deus tem para a tua vida, para a tua família e para o teu futuro, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus e falar: eu creio, eu creio. No raso, você que dita o ritmo, mas no profundo é o Espírito Santo quem conduz. Meus queridos, eu não sei você, mas eu já fiz muita coisa baseada apenas na minha inteligência. Muitas coisas deram certo, mas muitas coisas deram muito errado. E eu tenho aprendido nesses dias, mais intencionalmente, a falar assim: Senhor, se o Senhor não falar nada, eu não vou me mover. Se o Senhor não me der uma palavra, eu não vou tomar uma postura, mas eu vou permanecer. Não é ser apático, amém, queridos? Não é você ficar parado esperando Deus bater na porta e fazer a diferença. É você ir se movendo, é você estudar, é você fazer teus papéis, é você entregar currículo, amém, queridos? É você amar tua família, é você vir para a casa de Deus. Você vai tendo atitudes no natural e no espiritual de formas intencionais, mas espera. Porque a resposta vem do Senhor. E é esse o lugar que eu e você precisamos estar. Continuando, no versículo 6 a 9. Nós vemos aí: ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste, no vale do Jordão, e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. E todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimos peixes, porque essas águas chegam lá. As águas do mar morto se tornam saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Nós estamos falando sobre o mar morto,
que até pouco tempo atrás não tinha literalmente nenhuma vida. Recentemente eles encontraram alguns tipos de bactérias e algas no Mar Morto, mas você não vê uma qualidade de peixe, sim? Você não vê a vida marinha ali naquele lago. E fala que mesmo num lugar estéril, onde o rio de Deus entra, aquela esterilidade é quebrada diante do poder do grande eu sou. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual o período de esterilidade que você está passando. Eu não sei qual o momento de seca, qual o momento de morte que você está vivendo. Mas eu sei que se você entender para onde o Senhor quer te levar, e você fala assim, eis-me aqui, Senhor, eu quero ir para esse lugar onde o Senhor é quem governa, até mesmo as regiões mais estéreis da sua vida podem tornar a ter vida. Você começa a mudar uma atmosfera, você começa a mudar uma paisagem, você para de olhar para a morte, para a sequidão, e você começa a olhar para os rios do Senhor, você começa a olhar para plantas frutíferas dos dois lados, você começa a ver a abundância do Senhor, você começa a ver frutos poderosos daquilo que Deus fez e daquilo que Deus vai fazer, amém, queridos? É esse lugar que você começa a carregar um perfume de Cristo, é esse lugar que você começa a mudar todo um local, porque a presença do Senhor está sobre você, a glória do Senhor quer habitar em você, e você precisa falar assim, eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. É esse lugar de entrega pessoal todos os dias. E pouco a pouco, passo a passo, a atmosfera vai mudando, a paisagem vai mudando. Não mais esterilidade, não mais medo, não mais apatia, não mais doenças, não mais o mundo governando a tua vida, mas a glória do Senhor sendo expressa por meio de você, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua família, na tua escola, amém, queridos? É esse lugar que você vai começar a entender, porque cristãos rasos não mudam a paisagem. Mas cristãos que estão se aprofundando em Deus, começam a manifestar. Onde o rio de Deus passa, tudo vive. A vida não se transmite por palavras. A vida de Deus não é transmitida apenas por palavras, mas sim por um processo que é cultivado no lugar secreto. Eu quero te convidar a você começar a buscar esse lugar e você começar a entender que é o lugar que o Senhor te chamou para estar junto com a tua família. Porque aonde há Jesus, há rios de águas vivas. Se nós formos lembrar lá em João 4:13, nós encontramos Jesus cansado da viagem e ele encontra uma mulher samaritana que ele senta na beira do poço de Jacó e fala para aquela mulher dar água para ele, e aquela mulher envergonhada indo no horário do meio-dia para buscar água porque ela não queria que ninguém a visse, porque ela era uma mulher adúltera, ela já tinha tido diversos maridos e estava amaziada, e naquele lugar Jesus vai intencionalmente encontrar com essa mulher. E ali o papo começou a falar sobre água, porque ele estava do lado de um poço. E ali nos versículos 13 a 15 de João 4, fala assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der nele, em você, será uma fonte a jorrar até a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, quero que me dê essa água, porque eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. É isso que o Senhor quer oferecer para você. Ou você vive no lugar que você controla, que você governa, que você passa por secas, ou você começa a encontrar um lugar onde é Cristo quem governa, que você vai ser confrontado pela palavra de Deus, onde teu líder, teu pastor vão puxar a tua orelha, mas é pelo teu bem, porque nós somos pais espirituais. E nós não estamos aqui para punir, mas nós estamos aqui para ajudar você a entender aquilo que Deus espera de você. E se nessa noite talvez essa palavra está sendo confrontadora, glória a Deus. Esse é o meu objetivo. Se essa palavra está te provocando, glória a Deus. É exatamente isso que eu orei ao longo desses dias, para que a palavra entrasse no teu coração e promova vida, e promova mudança, promova restauração do teu altar, né? Que você comece a declarar, Senhor, eu não vivo mais num lugar de esterilidade, eu quero os teus rios, eu quero as tuas águas sobre mim, eu não aceito mais viver num lugar onde a tua presença não está, e por isso que eu preciso te perguntar, até onde você quer ir?
Até onde você, homem, mulher de Deus, ir? Você quer apenas receber a água do Senhor? Ou você quer se transformar numa fonte que jorra Jesus por onde você passa? Você entende que são duas questões muito diferentes? Talvez você está iniciando a fé e talvez hoje você precisa apenas receber. Mas se você está chegando aqui nessa casa há pouco tempo, saiba que nós queremos cuidar de você, nós queremos curar você, nós queremos te dar alimento, nós queremos te oferecer água da vida, mas para quê? Para que em breve essa água comece a brotar do teu coração, para que em breve você possa servir outras pessoas, para que em breve você possa amar outras pessoas, para que em breve você comece a declarar: os frutos estão vindo, não há mais esterilidade, não há mais morte sobre o meu lar, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, mas há um rio de águas vivas que brota do altar do Senhor, que vem até mim e eu levo ele para onde eu passar. Amém, queridos? Aleluia! 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 E queridos, raízes e frutos é só quando nós estamos juntos ao ribeiro do Senhor. Quem está sendo impactado pela tua profundidade ou por você ser raso na fé? Sabe que toda vez que você não aceita o chamado do Senhor, toda vez que você não aceita a palavra de Deus mudando o teu coração, pessoas deixam de ouvir falar de Jesus, famílias deixam de ser restauradas por Jesus, pela tua omissão. Meu irmão, minha irmã, se você entender, e nessa noite eu oro para que o Espírito Santo comece a mudar o teu interior, tua mente e teu coração, para que outros possam vir falar de Jesus por meio da tua vida. Esse é o meu desejo como pastor dessa casa, para que as pessoas comecem a ouvir o teu testemunho de vida e as trevas comecem a recuar, porque você começa a se posicionar como um filho, como uma filha de Deus, e frutos espirituais começam a surgir. Deus não chamou você para a esterilidade espiritual, meu querido, minha querida. Deus chamou para que você dê muito fruto, e o fruto irá permanecer. Fruto não é talento, fruto é as vidas que eu tenho levado para Jesus, as vidas que eu tenho apontado um Jesus que restaura, que salva. E ali no versículo 12 fala assim: das duas margens do rio nascerá o quê? Todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regados pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Então você começa a entender, você quebra um ciclo de esterilidade na tua vida, e fala: um dia a bênção do Senhor vai vir. Não, você começa a declarar: todos os meses haverá novidade de vida sobre o meu coração. Todos os cultos terão pessoas novas, sedentas por Jesus, e essas pessoas permanecerão. Você que está numa célula começa a declarar: todas as semanas novas vidas virão a esse lugar para serem amadas, para serem pastoreadas, para serem cuidadas. Lá no Teens, no Kids, nós oramos para que todas as semanas novas crianças venham para elas serem cuidadas, amadas e pastoreadas. Esse lugar que eu preciso entender que o Senhor tem um lugar de abundância para você. Não fala sobre árvores mirradas, mas fala sobre todo tipo de árvore frutífera. Eu não sei qual é a necessidade tua nessa noite. Eu não sei que se você for olhar as frutas, para cada estação tem frutas com vitaminas necessárias para cada uma das estações. É por isso que a laranja, porque é rica em vitamina C, que ajuda na nossa imunidade, vai ser muito mais bonita, muito mais caudosa agora nos períodos de inverno do que no verão. Você vai encontrar sempre, mas ela é específica desse momento. Décadas atrás não existia laranja o ano inteiro. Se você tem, um pouquinho antes dos anos 2000, você entende o que eu estou falando. Mas, queridos, eu não sei qual é a necessidade, qual é a vitamina que você precisa hoje, mas ali fala que na presença do Senhor há todo tipo de frutos.
Então, se você está precisando do amor do Senhor, vai ter um fruto de amor sobre a tua vida. Se você está precisando de um fruto de encorajamento, vai ter um fruto de encorajamento. Se você está precisando de uma cura física ou emocional, vai ter frutos de cura física e emocional na tua vida. Se precisa de restauração da tua família, vai ter frutos nessa área. Se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor frutos de sabedoria sobre a tua vida, fruto de mansidão, de domínio próprio. Como diz a palavra de Deus, o fruto do Espírito sobre os nossos corações, governando as nossas mentes, governando os nossos corações e as intenções do nosso coração. E elas produzem todos os meses. Comece a declarar que você irá frutificar todos os meses. Levanta as mãos e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu digo, eis-me aqui, e eu desejo dar frutos todos os meses. E servir de alimento e nutrição para as pessoas perto de mim. Aleluia. Esse lugar, queridos, quando você vê que a esterilidade está batendo de novo a porta do teu coração, começa a declarar: eu não aceito. Eu não aceito mais a sequidão. Eu não aceito mais ser raso na fé. Eu não aceito mais estar naquele lugar onde eu comecei a minha caminhada cristã. Eu quero ir para um outro lugar. E meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus lá em Mateus 7:20 fala assim: assim, pois, pelos seus frutos vocês serão conhecidos. E qual tem sido os seus frutos? Quais são os frutos que você tem deixado para as próximas gerações? Quais são os frutos que você tem deixado nessa igreja? Quais são os frutos que você tem deixado no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança? Quais têm sido esses frutos? O pessoal do louvor já pode vir. E eu quero encerrar com o texto que nós fizemos abertura nessa noite. Jeremias 17, de 7 a 8, fala assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos ler juntos? Vamos voltar lá? Bendito aquele... Não, mas, gente, vamos orar. Não, vamos com convicção, né? Estufa o peito, se arruma nessa cadeira, né? E você declara: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque eu serei como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as minhas folhas permanecem verde e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar o fruto. Você toma posse dessa palavra? Você toma posse dessa palavra? A presença do Senhor. Jeremias 17. Quando você tiver dúvidas, leia esse texto. Quando você quiser voltar para um passado de ser raso na fé, leia esse texto e declare sobre você, declare sobre tua família, e você começa a entender os sonhos, os planos do Senhor. Então, por favor, priorize. Talvez você vai vir por obediência, mas comece dessa forma. Comece de uma forma sistemática. Todo dia, tal horário, eu vou separar tantos minutos. E persevere. Ao longo dessa semana, já faça um compromisso com o Senhor nessa noite. Coloque na tua agenda, coloque o despertador do teu celular e seja intencional. Você quer ir para onde? Para onde você deseja ir, homem e mulher de Deus? Que você possa entender que nesses 25 anos, os rios nunca deixaram de fluir sobre essa casa. Há 25 anos, nós temos constantemente limpado e restaurado altares, vidas que têm sido abençoadas, centenas de pessoas que já foram, têm sido e serão abençoadas. Essa é uma marca dessa casa, uma marca de cura, uma marca de impulsionamento e uma marca de amor. Essas têm sido marcas dessa casa. E por isso que eu quero te perguntar, o rio de Deus está fluindo. Muitos altares já estão sendo restaurados nesses dias. As águas estão aumentando com o clamor da igreja. E aonde você quer ir?
Você quer apenas observar num lugar seguro? Você quer estar apenas num lugar raso, onde você só molha as pontinhas dos seus dedos? Ou você quer começar a viver de uma forma madura em Deus, mergulhando no rio e permitindo que o Espírito Santo governe a sua vida? Profundidade em Deus, meus irmãos, nunca é acidental. Ela é sempre fruto, de intencionalidade. E por isso que eu quero te convidar nessa noite, fique em pé, feche os teus olhos e comece a ser intencional. Porque todo aquele que se rende diante do altar, todo aquele que decide restaurar o altar, começa a ativar os rios de Deus. Começa a animar, começa a agitar as águas paradas, começa a declarar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu futuro, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, e começa a declarar: Senhor, hoje eu preciso do teu toque, não apenas para receber, mas para também poder ser um rio, ser alguém que transmite fontes de águas vivas. Começa a declarar o toque de Jesus em você, meu irmão. Começa a desejar esse lugar nessa noite. Fala assim: eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa verdade. Essa verdade é para mim nessa noite. Eu aceito e eu vou avançar em nome de Jesus. Eu vou viver algo que eu nunca vivi em Deus. Eu vou começar a ser profundo em Deus como eu nunca fui na minha vida. Começa a declarar a soberania do Senhor sobre a tua vida. Começa a declarar sobre a tua mente, sobre o seu coração. Jesus, nós oramos por mentes e corações muitas vezes cicatrizados, ó Pai, cauterizados, ó Pai, pelo passado, Senhor. Aviva, Senhor, aviva corações, aviva a mente, Senhor. Traga a paixão e o temor pelo teu Espírito Santo, Jesus. Nós oramos essa noite, Senhor, que esse rio comece a subir as águas nesse lugar, Senhor, nessa casa espiritual. Nós temos orado nesses dias: aumenta as águas, aumenta a tua importância sobre as nossas vidas, aumenta, Senhor, o lugar onde o Senhor governa e nós apenas obedecemos, onde nós somos intencionais, onde nós somos corrigidos, onde nós somos endireitados, e esse lugar onde nós recebemos a direção. Nós clamamos, Senhor, pelo Salmo 23, a tua vara e o teu cajado, a tua direção e a tua provisão e a tua correção estão sobre nós, estão sobre essa igreja, está sobre as nossas vidas. Então ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Rompe cadeias nas almas, rompe grilhões nas mentes, Jesus, para que a tua igreja te entenda, para que a tua igreja compreenda aquilo que o Senhor espera de nós, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Aleluia.